Prontos para terminar em viagem? Estamos viajando há 4 domingos, esse é o 4, numa série de pregações intituladas Os Caminhos de Paulo. O que Paulo fez com ousadia para pregar o Evangelho que nos ensina até hoje. Que legado ele deixou. O que ele teve que superar para deixar a nós ensinamentos. O apóstolo Paulo é inspirador demais. E agora, no encerramento desta série, quero ler o que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Paulo está dizendo, um famoso texto: a palavra da cruz é deveras loucura para aqueles que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Vou falar de novo. Para quem perece, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, eu e você, os salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados judeus ou gregos, ela é Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, percebam que a vossa vocação é que não são muitos sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem os nobres que foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis, as vergonhosas, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Eu e você fomos chamados por Deus, fomos escolhidos por Ele. Se você é grato, dê um glória a Deus bem alto aí no teu lugar e aplauda o Senhor. Oh! Senhor, nós estamos na tua casa, que maravilha podemos te adorar. Tivemos a chance de entoar cânticos a ti, de semear, de vermos crianças sendo apresentadas, de celebrarmos vidas que desceram as águas do batismo. Como é bom estar na tua presença, Deus. Contudo, na tua presença há também instrução e direção através da palavra. Nesta hora eu te peço, fale conosco na palavra. Visita-nos de forma sobrenatural, dá ordem aos teus anjos ministradores e passeia entre nós. Que esta presença que nós já podemos sentir desde o primeiro acorde entoado nesta noite, continue conosco. Que a tua glória nos presida, que o teu reino venha, se manifeste aqui agora na terra, como já foi manifesto no céu. Nós te adoramos com expectativa, aguardamos a tua visitação. Vem sobre nós mais uma vez, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor que está acima de todo nome. Oh! Deus escolheu as coisas loucas. Eu não ia falar para você olhar para ninguém do seu lado, mas Deus escolheu os improváveis, é isso que Paulo está dizendo. Não é louco no sentido de insanidade, ele está dizendo, Deus escolheu os improváveis, os que são os fracos, os que aparentemente não são os sábios. Deus escolheu. Estamos há 4 domingos então, há 3, e terminando agora, viajando junto com o apóstolo Paulo. Paulo recebe de Deus uma direção ousada para viajar. Viaja pela primeira vez, em sua primeira viagem missionária. Tem até, acho que deve ter um mapa da primeira viagem de Paulo. Ele fica de maneira mais tímida, por assim dizer, perto da região de Antioquia e Tarso. Muito bem, muito obrigado. Ele fica ali, ó, Antioquia, Derbe, Listra, Chipre, Pafos. Ele não sai daí. Ele fica numa região que já é grande, mas Deus tinha muito mais. Deus sempre tem muito mais a nós. Um dia, põe o mapa da segunda viagem. Ao chegar em Troade, acho que tem um outro que está sem esse recorte aí. Vamos ver se você tem aí. Isso, só para a gente ver o mapa completo. Se não tiver, não tem problema. Um dia ele está em Troade, e a Bíblia diz que ele tem uma visão. E nessa visão, um homem diz a ele, passa para a Macedônia e nos ajuda. Isso era muito pioneiro, porque a região de Troade, volta lá, será que não tem um mapa que estava sem esse negócio preto? Hoje de manhã estava aí. Procurei que deve ter em algum lugar aí, se não tiver não tem problema.
Aqui ele estava na região da Ásia. Mas Deus diz, e ele sonha, passe para a Macedônia, venha falar conosco. Isso era muito pioneiro, porque era ir pregar o evangelho na Europa, ninguém tinha ido. Deus então o dá autoridade e ele obedece à voz de Deus e passa para a região da Macedônia. Nós já vimos na primeira ministração dessa série, como ele teve que obedecer a Deus. E chega em Filipos e começa a pregar na região de Filipos. Ao pregar em Filipos, uma mulher chamada Lídia se converte, é batizada por ele. Ele continua sua viagem e pregando em Filipos é preso junto com Silas. E ao invés de o encontrarmos murmurando no turno da noite, nós o encontramos celebrando e adorando a Deus. A continuidade, a terceira pregação dessa série, que foi domingo passado, foi Paulo passando por Bereia, deixando ali Silas e Timóteo, indo sozinho para Atenas, berço da cultura, capital da antiga Grécia, pegando no Aerópago. Quem lembra disso, diga amém. Aí, ó, muito obrigado. Vamos aplaudir essa galera do Data Show, é top demais. Isso. Ele chega em Atenas e prega ali naquela região. A viagem, contudo, continua. E hoje nós vamos, juntamente com Paulo, aterrissar e chegar na cidade de Corinto. Antes de continuarmos e irmos mais fundo, deixa eu te dar um contexto, um pano de fundo do que era Corinto. Corinto, uma cidade rica, cosmopolita, ou seja, várias nacionalidades e etnias. Uma grande metrópole da época, com muito comércio, com muito dinheiro. Corinto ficava entre dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Tinha, portanto, 2 portos. Uma cidade que tinha um porto só, já tinha muito comércio. Imagina 2 portos, um de cada lado da cidade. Tinha muito dinheiro, muito recurso financeiro em Corinto. Corinto, apesar de ser uma cidade muito imponente, muito cosmopolita, como disse, muito próspera, também era um local de intensa moralidade ou imoralidade sexual e imoralidade de caráter. Em Corinto havia muita dificuldade em se cultuar o verdadeiro Deus, porque a idolatria era tamanha. Corinto era a capital da província romana de Acaia. Era a Grécia, mas era uma província de Roma. Cada vez Roma colocava um governador chamado de procônsul, e o procônsul romano de Corinto, na época de Paulo, é um tal de Gálio. Corinto foi destruída em 146 a.C., mas de forma imponente, foi reconstruída no século I, depois do primeiro ano pós-Cristo, ela foi reconstruída mais uma vez. Então era uma cidade vibrante, pujante, cheia de comércio, uma cidade estratégica, influente, politicamente importante, mas moralmente corrompida. Uma cidade de pessoas influentes, uma das cidades mais ricas do império, uma cidade que inclusive era a sede de jogos. Além dos Jogos Olímpicos que começaram em Atenas, tinha os Jogos Istímicos, que eram jogos realizados em Corinto. Por isso que quando você vê Paulo escrevendo em Corinto, ele fala tanto sobre um atleta, sobre completar a carreira, sobre completar propósito, sobre correr para conquistar uma coroa, porque ele estava falando para um contexto que entendia. Religiosamente falando, Corinto era uma confusão de idolatria. Havia templos para deusas como Afrodite, havia o templo do deus Apolo, adorava-se muitos deuses mitológicos gregos, como Ísis e Poseidon falando em inglês. Havia muita idolatria, magia, filosofia na cidade. Era uma cidade então de pluralismo religioso, era uma confusão de crenças. Haviam também alguns judeus, sinagoga também ali estabelecida. Era uma grande confusão, como não é de se surpreender Paulo chegando numa cidade de várias confusões. Só que Corinto era pior, porque em Corinto havia uma tremenda imoralidade, como eu já te disse. Havia inclusive um termo específico em grego. Vou ler para você aqui. Korintiazomai, esquece o time, tá? Korintiazomai. Quando se dizia que se vivia Korintiazomai, na verdade está se dizendo, eu vivo como um Corinto. Tentar falar em português, era mais ou menos, deixa a vida me levar, ó vida, leva eu. Eu vivia de qualquer jeito, vivia com imoralidade, ninguém é de ninguém. Eu vivia o Korintiazomai, eu vivo como um Corinto. Era uma expressão da época.
Tamanha a corrupção, imoralidade e prostituição na cidade de Corinto. E, historicamente, toda cidade que tem portos, tem muito comércio, mas também tem muita prostituição, tem muita imoralidade. Adicionava então a imoralidade em Corinto, com as prostitutas cultuais, os cultos e as orgias intelectuais. Era um berço de perdição. Muitos judeus na cidade também, uma sinagoga muito influente. E Paulo vai chegar para fazer o quê em Corinto? Corinto, na época que Paulo chega, tinha aproximadamente 250 mil habitantes oficiais. Isso quer dizer que tinha pelo menos o dobro, porque não se considerava os escravos e as mulheres. Então 500 mil pessoas para aquela época é uma grande metrópole. Paulo chegando da região de Antioquia e de Tarso, imagina quando ele chega em Corinto. Quando eu estive nas ruínas da antiga Corinto, eu até filmei ali, tem um trecho que mostra um esquema, ou uma ilustração do que era Corinto. Eu até filmei para você imaginar comigo. Imagina Paulo chegando. Tem aí? Vê aí. É um videozinho. Não é um vídeo. Aí também é. Não, é outro. Não, é outro. É um mapa que está. A capa do vídeo é um mapa. Aleluia, aleluia. Dá uma pausa nesse, não é esse não. Isso. Não, é o outro. Esse aí. A capa dele é tipo um mapa assim, ó. Aparece uma arena. Dá uma olhadinha aí. Vê se você encontra. Tá aí. Eu usei de manhã, deve estar aí de novo. Se ele não sumiu. Aleluia. Enquanto eu vou falando, ela vai achando. Corinto, então, imagine comigo Paulo chegando nesse local. Paulo chegando nesse local onde tinha... Isso, muito obrigado, aí ó. Olha isso, imagina Paulo chegando, tinha como se fosse um mini coliseu. Pontos de comércio. Olha isso. Uma cidade de 500 mil pessoas, 250 mil habitantes registrados oficialmente. Claro que aí são só as ruínas. Mas pense Paulo então chegando nesse local. Templo para deuses, imoralidades, idolatrias, tudo, para que o evangelho não pudesse avançar, mas Paulo chega com ousadia. O título dessa ministração que encerra a nossa série de hoje é Nunca se cale. Vou falar mais uma vez, nunca se cale. Deus vai te dar uma voz. Deus vai te dar autoridade para que você não se cale diante das circunstâncias adversas. Deus vai te dar uma voz no meio da sociedade que você vive, aonde você habita, onde você frequenta, aonde você mora. Deus está te dando uma voz de autoridade para que você não se cale. Paulo chega nesse colosso de cidade, só que ele já está quase no final de sua segunda viagem missionária. Então, ele chega sozinho. Silas e Timóteo ainda estão lá em Tessalônica, não deu nem tempo de passar em Atenas, e ele já está cansado fisicamente, e quase sem nenhum recurso financeiro. Então ele já está cansado e sem dinheiro, quase o retrato de alguns no final do ano, esperando o 13º. Cansado, sem dinheiro. Paulo está assim, estão comigo? Só que ele é Paulo, já cansou, já está no fim das forças, mas ele precisa continuar pregando a palavra. E Paulo vai começar a nos ensinar algumas lições, que eu quero aprender contigo e estudar contigo nas próximas 3 horas que a gente tem de ministração aqui. Primeiro ponto que nós temos que aprender, Paulo se dedicava. Quando Deus enxerga alguém que se entrega e se dedica, Deus vai abençoar de forma sobrenatural. Quando Deus enxerga a tua dedicação, Deus vai manifestar glória de forma sobrenatural sobre a tua vida. Deus enxerga aqueles que se esforçam, que não se calam. Paulo chega naquela cidade já cansado. Vamos começar a ler Atos capítulo 18, versículo 1. Paulo sai de Atenas, e ao sair de Atenas chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele encontra ali 2 romanos, judeus que haviam sido expulsos de Roma por Cláudio. O imperador Cláudio os expulsou de lá, depois de um decreto que na história diz que os judeus foram expulsos de Roma. Então Paulo encontra, pode voltar lá, pode voltar onde estava mesmo, isso, só que se puder põe na A e não a NA. Ele chega ali
E lá encontra uma mulher, Priscila, com Áquila. E juntos eles estão na cidade. Paulo chega naquele local, já te disse contextualmente, cansado, sozinho, sem recurso financeiro. Só que Paulo se dedicava. Deus sempre vai estender as mãos e abençoar aquele que se dedica. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai te dar força sobrenatural. Deus vai te dar força sobrenatural para que você se dedique, avance, cumpra propósitos, viva ações de Deus. Mas você se dedica. Porque sabe o que Paulo faz? De novo, ele está cansado, sozinho, sem recurso financeiro. Encontra um casal. E olha o que ele faz no versículo 3. Então, põe o versículo 3 para mim na tela aí. Paulo começa a trabalhar. A Bíblia diz que junto com Priscila e Áquila, eles começam a trabalhar fabricando tendas. Vocês estão comigo aqui? Não há um versículo que Paulo está chorando, Senhor, estou sem recurso, estou sem nada. Não. Ele começa a trabalhar, ele arregaça as mangas e fala, eu vou trabalhar. Abre uma empresa chamada Post Tent Company, Greece, sei lá, qualquer a empresa que ele abre, ele começa a empreender, ele abre um negócio e ele começa a trabalhar. Deus vai sempre abençoar aquele que arregaça as mangas e trabalha, e corre atrás, e fala, Senhor, usa as minhas mãos, mas fortalece as minhas mãos, só que eu vou trabalhar. Deus não está só com aquele que fala, Senhor, amanhã, quando eu acordar 1h45 da tarde, meu Deus, antes de eu virar para um lado, que eu abro o aplicativo do banco e a conta esteja recheada, meu Deus, é Deus na terra. Não, estão aqui comigo? Você faz a sua parte, você corre atrás, você trabalha. É claro que se você está de férias, Deus te abençoe. Se você é adolescente, só dorme o dia inteiro e acorda para comer e dorme de novo, Deus te abençoe também, tudo bem. Mas eu sabe o que eu estou dizendo? Deus abençoa aquele que se dedica. Eu estou dizendo, Deus vai te dar força no teu trabalho. Deus vai abrir portas sobrenaturais. Você vai ser honrado por Deus. Deus vai te abençoar. Eu estou vendo promoções no teu caminho. Eu estou vendo novas portas de emprego se abrindo a você. Eu estou vendo Deus fazendo coisas grandes porque você se dedica. Porque você é um diferencial onde você trabalha. Porque carrega uma unção de Deus. Paulo começa a trabalhar. Trabalhando de um lado, exercendo o ministério do outro. Construindo tenda no versículo 3 e no versículo 4, discursando e discutindo com todos os judeus na sinagoga. De um lado trabalhando, de um lado trabalhando. De um lado trabalhando, de outro lado trabalhando. Sem chorar, porque não havia sustento, ele continua cuidando. Só que Deus sempre vai prover sustento para a sua obra. Quando você se dedica ao momento que Deus faz o milagre e você começa a viver de forma sobrenatural. Paulo, você tem uma chamada, legal que você fez, legal que você se dedicou, legal que você construiu tenda, mas glória a Deus. Porque o versículo 5 diz, então Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, aleluia, até que enfim Silas e Timóteo. Estou em Atos 18, versículo 5. Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. E possivelmente, quando chegava de um local, chegava-se com recursos financeiros. Põe na tela Atos 18, versículo 5. Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Chegaram com recursos, então Paulo pôde se dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Integralmente ele pôde se dedicar mais uma vez, porque Deus trouxe o sustento para a obra. Deus trouxe sustento para aquele que se dedica. Deus traz sustento e faz o sobrenatural para aquele que acorda cedo, se levanta, corre atrás e trabalha. Deus vai te abençoar. Põe na tela se você conseguir, Atos 18, 5. Silas e Timóteo chegam, então Paulo passa a se dedicar inteiramente na palavra, conversando e testificando aos judeus, Jesus é Cristo, Jesus é Cristo. Paulo começa a pregar e fala, agora vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Só que Paulo vai nos ensinar uma lição ainda mais profunda. Saiba entender, quando Deus preparar um novo tempo. Vou falar de novo. Saiba entender, quando Deus preparar um novo tempo.
Entenda quando Deus derramar um novo tempo sobre a tua vida, quando Deus derramar um novo tempo sobre a tua história, quando Deus te der uma estratégia ainda mais profunda, saiba entender, Deus vai preparar um novo tempo para você. Paulo até então tinha uma estratégia. Paulo normalmente chegava nos locais, e você já viu isso, e ou ele pregava ali em praça pública, ou a maioria das vezes ele pregava na sinagoga. Ele ia para a sinagoga pregar, pregando aos judeus. Era um lugar comum para ele e até confortável para ele, porque Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo a lei judaica. Então ele era top, ele sabia refutar os argumentos dos judeus de cor. Então normalmente ele chegava para pregar aos judeus. Mas saiba entender quando Deus prepara um novo tempo, Deus está oferecendo um novo tempo a você. Porque Paulo chega e, como de costume, ele vai na sinagoga e começa a pregar na sinagoga em Corinto. Mas olha o versículo 6. Eu já tive várias reações às minhas pregações, mas nunca uma igual a essa. Os judeus começam a xingar. Começaram a proferir injúrias. Paulo, Paulo, E Paulo, ao invés de reclamar, entendeu, Deus está preparando uma nova estação para a minha vida. Paulo sacode as vestes, isso quer dizer, eu estou lavando, estou tirando o pó das vestes, estou para um novo tempo. É uma cultura que se faz isso e diz, que o sangue de vocês esteja sobre vocês, eu estou limpo, a partir de agora eu vou para os gentios. E lá no céu alguém disse, amém, até que enfim. Então aqui, Paulo finalmente, você entendeu, que você não foi até a Macedônia para pregar para judeu. Paulo, você foi para a Macedônia para pregar aos gentios. Gentil não é alguém que é muito educado, só para te explicar, gentil é quem não é judeu. Então Paulo, eu te chamei para Macedônia para quebrar o teu paradigma mental, para que você pregue aos gentios, para que a Europa seja invadida pela glória, para que um dia o evangelho chegue na América, para que um dia o evangelho chegue no Brasil. Paulo, se você não prega aos gentios, se eu não mudo a tua mentalidade, se eu não expando a tua mente, o mundo não vai vivenciar as maravilhas do evangelho de Jesus Cristo. Paulo, você vai ser um instrumento de coisas maiores do que você imagina. Deus está falando com você aqui, porque nessa estação Ele vai expandir a tua mente para sonhos ainda maiores, para projetos ainda mais profundos, para coisas ainda melhores. Deus tem coisas grandes para você, Paulo. Para de pregar só aos judeus, pregue aos gentios. Ao invés de tentar discutir com os judeus que o xingavam, ele diz, entendi, sacudi as minhas vestes, a partir de agora vou mudar meu foco do ministério. Eu prego aos gentios. E sabe o que Paulo faz? Ele abre um GC. Porque a Bíblia diz no versículo 7, que ele entra na casa de um cara chamado Tito, justo, que ficava perto da sinagoga, o GC. Um GC na cidade de Corinto. A mesma cidade que é Corinto e Azomai, ou seja, a cidade da imoralidade. A cidade do templo de Apolo. A cidade do templo de Afrodite, a cidade da imoralidade, a cidade da perversão e da idolatria. Paulo abre um GC. Vocês estão comigo aqui? Paulo deixa de pregar na sinagoga, mas Deus dá a ele uma estratégia. E ele passa a pregar na casa desse Tito, o justo, e vai pregando. Pregando ali, mas agora eu quero começar a pregação. Posso começar ou não? Olha que interessante isso. Versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga. Vou falar de novo. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Calma aí. Não faz muito sentido. Paulo estava na sinagoga, pregando lá dentro da sinagoga. E lá o Crispo tinha que ser cheio de protocolo. Lá Crispo tinha que se juntar para xingar Paulo. Estão comigo aqui? Mas quando Deus dá uma estratégia e Paulo sai do ambiente da sinagoga e prega no GC, Crispo é o primeiro que está lá. No altar de adoração. Estão comigo ou não?
E ele e a casa dele, o chefe da sinagoga. Ah, meu Deus, mas não era só isso. O chefe da sinagoga é judeu, se converte. E também muito dos coríntios, os gentios, ouvindo, criam e eram batizados. Você não entendeu? Deus começou a fazer algo sobrenatural. Deus expandiu a realidade de Paulo e disse: Paulo, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais gentil, não tem mais romano, é tudo com todos. Deus está fazendo algo sobrenatural, Paulo. Um dia você vai escrever para essa cidade e vai dizer que Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Crispo está abraçado com um grego, que está chorando junto com um gentil. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus começou a fazer um avivamento na cidade de Corinto. E eu estou te usando, Paulo, com poder e com autoridade, porque esse é um novo tempo sobre a sua vida. Ah, Deus pode te usar de forma tão sobrenatural no meio dos gentios, no meio da tua cidade, no meio da tua família, no meio da tua nação. Se abra para que Deus faça algo grande. Paulo está pregando. E olha que interessante. Quando Paulo tinha estratégia 1, que era chega na cidade e prega para os judeus, ele não conseguiu ficar muito tempo numa cidade. Ele ficou em Filipos um tempinho curtíssimo, porque ele só foi para a praça pregar, já foi preso, porque expulsou o demônio da menina, você lembra disso? E já teve que sair correndo. Chegou em Tessalônica, ficou aproximadamente um mês, quase 2, já teve que sair correndo pelo tumulto, foi até Bereia. Chegou em Atenas, sozinho, pregou por 3 sábados, no 4º revolucionou o aerópago, já teve que fugir e sair correndo de novo. Ele mal conseguia criar raiz, já tinha que sair correndo. Mas quando ele escuta de Deus uma nova estratégia, quando ele entende que a oposição não é oposição, é um empurrar para um novo tempo, e ele passa a pregar no GC, na casa de Tício o Justo, e o chefe da sinagoga Crispo se converte, e os coríntios estão ali juntos, e os gregos estão juntos. Sabe o que acontece com Paulo? A Bíblia diz que ele fica naquela cidade por 1 ano e meio, daqui a pouco eu vou ler para você. Um cara que estava acostumado a ficar 1 mês, vai ficar naquela cidade 1 ano e meio. Por quê? Porque Deus deu a ele uma missão. Estou dizendo que Deus vai te dar uma missão. Porque um dia Paulo vai dormir hospedado na casa desse Tício Justo, à noite. Estou em Atos capítulo 18, versículo 9. Paulo tem uma visão. E Deus diz a ele: Paulo, não temas. Fala, não te cales. Vou falar de novo aqui. Você entendeu o título da minha mensagem hoje, né? Paulo, não temas. Fala, não te cales. Paulo, tem autoridade. Você teve uma visão lá no começo, que te convidava para ir para Macedônia. Agora no final da tua segunda viagem missionária em Corinto, eu estou dizendo a você: não temas. Fala, não fica calado, Paulo, porque, versículo 10, eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal, e eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Ah, meu Deus, aos olhos naturais, esta cidade é o berço da imoralidade, mas eu tenho muitas pessoas aqui. A resposta é não e sim ao mesmo tempo. Essas pessoas já estavam convertidas? Não. Mas Deus as enxergava como delas? Sim. Então Paulo estava ouvindo de Deus: a tua missão em Corinto é maior do que você imagina. Será que você está ouvindo isso de Deus também? Ah, não temas, não te cales. Eu tenho muitas pessoas na sua família, eu tenho muitas pessoas no seu local de trabalho, eu tenho muitas pessoas em Curitiba, eu tenho muitas pessoas na nação brasileira, eu tenho muitas pessoas ao redor do mundo. Não temas, não se cale. Eu tenho muitas pessoas que vão ouvir o evangelho através da sua vida. Levante suas mãos aos céus. Deus está te dando uma missão, Deus está abrindo os teus lábios. Não temas, eu vou ser contigo. Não se cale, eu vou ser contigo, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar das tuas mãos, eu vou colocar palavras nos teus lábios. Não temas, ninguém vai te fazer mal, eu tenho muito povo nessa cidade. Então, ali, versículo 11, ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Paulo, que vivia de plantar igreja para outro lugar, de plantar igreja para outro lugar, ficar 1 ano e meio numa cidade, é uma eternidade, gente. É uma figura de sucesso incrível em Corinto. No berço da imoralidade, Deus levanta uma voz. Deus quer te dar uma voz. Deus quer te dar uma voz de autoridade. Nunca se cale, Deus vai te proteger.
Paulo está 1 ano e meio falando, cara, acho que vou ficar por aqui mesmo, meu plano de aposentadoria é em Corinto, cidade tem 2 costas, uma para um lado, outra para o outro, 2 portos, que maravilha, estou pregando aqui com autoridade, uma cidade de 500 mil pessoas, que tem tudo de maravilhoso, para que eu fico sempre? Só que, Paulo é Paulo, né? E lembra comigo que tinha o tal do Gálio, que é o procônsul, o governador da cidade? Um dia, Paulo devia estar em casa, preparando material para um novo GC. E diz a Bíblia, versículo 12 do capítulo 18. Gálio era o procônsul de Acaia, daquela região. Levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal. Esse o levaram no original, o arrastaram à força. Paulo está em casa, na casa de Tício, preparando o GC, 1 ano e meio de trabalho naquela cidade. E um dia, os judeus vêm, com força, o arrebatam e o levam para o julgamento. O tribunal e o procônsul tinham o poder, inclusive, de mandar matar. A pena de morte era comum, se você estivesse com crimes graves. Paulo não entende o porquê, mas é levado. Não entende o porquê, mas é arrastado. Só que Deus o havia feito sonhar lá no começo. Não temas, não se cale, porque eu vou te proteger. Não temas, não se cale, eu vou ser contigo. Só que Paulo é levado para o tribunal. A vida nos coloca em tribunais. A vida nos ameaça com injustiças. Eu quero que você pense então no apóstolo Paulo. Tudo que esse homem já viveu. Na primeira viagem missionária, registra que um dia ele pregou e foi apedrejado, dado como morto. Daqui a pouco ele levanta e fala, vamos embora, vamos continuar. Na segunda viagem você já viu. Um dia preso, acorrentado, as cadeias se abrem. Um dia perseguido em Tessalônica, encontra um caminho de fuga para Bereia. Um dia pregando com autoridade no berço da cultura grega e filosofia grega em Atenas. E agora mais uma vez, arrastado à força para um tribunal. Tribunal esse que pode decidir a vida ou a morte. Tribunal esse que pode decidir se o mata ou se o deixa viver. Meu Deus do céu, quando terei paz? Ó Senhor, Paulo poderia perguntar. Tem tanta coisa que ele vai ver ainda. Eu poderia fazer uma série de mais 2 meses de Paulo e não acabaria com o conteúdo dele. Porque eu estou só na segunda viagem. Ele vai viajar uma terceira, vai voltar, ainda vai chegar em Roma. Tem tanta coisa que ele vai viver. Só estou te dando um aperitivo de como um homem, quando se levanta, pode transformar a sua realidade. E Deus quer te levantar com autoridade aonde você está. Deus quer te dar uma voz de autoridade para que você tenha esta voz. Senhor, eu vou baseado naquele que disse, vem para Macedônia e nos ajuda. Eu vou baseado numa voz que me diz, não temas, não te cales, eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Só que Paulo está lá. E agora eu quero te falar algo tão interessante. Quando você nunca se cala, Deus vai falar por você. Vou falar de novo. Quando você não se cala, Deus é quem vai falar por você. Porque vão ter momentos que nada mais vai te defender, senão a voz poderosa do próprio Deus. Em qual tribunal você está? Que injustiça você pode estar vivendo? Paulo é arrastado à força, levado à força, colocado diante do procônsul, que é o juiz da região, que dizem assim, versículo 13 de Atos 18: este homem persuade a população a render um culto a Deus, e isso é contrário à lei. Tudo que Paulo fazia era pregar o evangelho centrado em Cristo.
Os judeus esperam 1 ano e meio e daqui a pouco o arrebatam à força e o levam no tribunal. E a acusação é: este cara prega um Deus que é contrário à nossa lei. E agora? Diria um famoso poeta: e agora? Quem poderá nos defender? Isso é só para quem teve adolescência na minha idade. Quem? Quem vai se levantar por mim? Quando você não se cala, tem uma hora que Deus fala por você. E eu estou profetizando sobre a tua vida que Deus vai falar por você nessa semana. Deus vai falar pela tua vida, Deus vai falar pela tua casa. Os frutos vão mostrar quem você é, você não precisa falar mais nada. Você está, oh meu Deus, quando você não se cala por Deus, tem uma hora que Deus fala por você. Deus vai falar por você. Eu estou dizendo, Deus vai falar por você. E toda voz que um dia se levantou contrária à tua vida, contrária ao teu ministério, à tua família, à tua carreira, há um tempo que Deus fala por você. Deus fala por você. Oh meu Deus. Paulo está diante do tribunal. O estão acusando injustamente. E agora? O discurso de Paulo vai ser maravilhoso. Sim? Não. Porque tem horas que Deus fala por você. Versículo 14 diz que quando Paulo ia abrir a boca, sei lá o que Paulo ia falar. Conhecendo Paulo como ele é pregar Jesus. Mas naquela hora Deus falou: não, Paulo, você chegou até aqui. Você nunca se calou por mim. Deixa eu falar por você. Lembre-se que ele está diante de um homem que tem autoridade para mandar matá-lo, se necessário for. E quando Paulo vai, quando ele vai pedir a palavra, o Galho, que é o juiz, que é o procônsul, diz assim: judeus, calma aí, não estou entendendo essa questão de vocês. Se a gente estivesse falando de um crime ou de um agravo perverso, com certeza eu traria uma sentença. Se o assunto tratado aqui, estou tentando ler em português para vocês, volta lá um pouquinho. Se o assunto tratado aqui fosse um crime, um agravo, uma coisa difícil, com certeza eu julgaria. Mas, olha o versículo 15. Vocês estão me trazendo questões de palavras, de nomes, da vossa lei. Isso resolve entre vocês. Vamos ler no português de hoje? Galho está dizendo: não tomem o meu tempo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele está diante de um tribunal que poderia mandar prendê-lo. E o juiz diz: eu não estou entendendo. Que crime que nós estamos julgando aqui? Que crime? Vocês estão querendo discutir a lei de vocês? Os nomes de vocês, as palavras de vocês, resolvam entre vocês. Vocês não percebem a mão de Deus aí? E a Bíblia diz no próximo versículo que com muita autoridade e gentileza, ele os expulsou do tribunal. Paulo nem abriu a boca. Chegou condenado. Foi embora expulso, mas livre. E eu não vou incentivar a violência aqui não. Mas eu quero te mostrar um padrão. Porque para Paulo chegar ali, o chefe da sinagoga tem que ter autorizado e tem que ter levado. Então o chefe da sinagoga estava por trás da artimanha para matar Paulo no tribunal de Galho. Galho escuta e fala assim: não compreendo, não sei, o que vocês estão falando comigo aqui? Eu não tenho nada a ver com essa história. Que crime? Não tem crime. Vocês estão discutindo a lei de vocês? Vocês que se virem. Vão discutir entre vocês. Expulso do tribunal. Paulo, que chegou lá condenado para morrer, olha o que ele tem que assistir quando ele sai do tribunal. Põe o versículo 17. Então agarraram o chefe da sinagoga, o tal de Sóstenes, e começaram a espancar diante do tribunal. Vocês estão entendendo comigo a mudança de cenário? O cara que fez a artimanha para matar Paulo, agora ele está do lado de fora, levando pescotapa, pedala, tapa no ouvido. Começaram a bater no cara. Vocês estão comigo aqui? Vocês percebem a mudança de cenário? Eu não quero que você profetize que teus inimigos vão apanhar. Não é isso não. Às vezes dá vontade a alguns. Você fala: Senhor, só uns 5 segundinhos de uma só vinha. Não, calma. Calma, respira. O que eu estou dizendo é que Deus é capaz de mudar cenários para te defender.
E o mesmo inimigo, eu estou falando agora na atmosfera espiritual, não é natural, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. O mesmo inimigo que achou que ia ver a derrota da tua família, vai ter que apanhar da presença de Deus, que vai invadir a tua causa. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele pode vir por um caminho, mas pode ir por 7. Eu estou dizendo que aquele que veio te perseguir, vai ter que fugir na autoridade do nome que está acima de todo nome. Deus está levantando a voz ao teu respeito, porque você não se cala. Há um momento que Deus fala por você, porque você não se cala. Eu sinto a glória de Deus aqui. Ao momento que Deus se levanta, ao momento que Deus se levanta, não perde tempo se justificando, não perde tempo se defendendo. Deixa que Deus vai te defender na hora da guerra. Paulo entende. Registra que ele volta, fica mais um tempo com Áquila e Priscila e continua a viagem, volta para Éfeso, Antioquia, Jerusalém e vai continuar sua viagem. Mas um dia, Paulo escreveu aos Coríntios. E as epístolas de Paulo aos Coríntios mostram que Deus pode agir mesmo em lugares difíceis e inacessíveis. Mostram que Deus honra aquele que persevera na perseguição. Mostra que a perseverança vai produzir frutos que duram. E aos Coríntios, se você estudar com mais calma, talvez um dia eu faça uma outra série, estou prometendo tanta série que nós já estamos em 2032. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja em Corinto não foi uma igreja que tratou Paulo tão bem. Questionaram Paulo no seu apostolado. Paulo tinha que frequentemente combater a imoralidade que tentava entrar na igreja. Diziam que ele não tinha tanta eloquência. Não era uma igreja que depois que ele saiu o tratou tão bem. Diferente de como ele teve o relacionamento com Tessalônica. Mas para esta igreja, não foi para a igreja que o tratou bem. Paulo vai mostrar a maior revelação. Estão comigo aqui? Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 13, escrevendo aos Coríntios, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria só como um metal que faz barulho, mas não tem função para nada. Somente em 2 textos do Novo Testamento, escute comigo, a palavra grega para amor que está sendo usada e empregada aparece. Só em João 3,16 e no primeiro capítulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, essa palavra aparece. Amor em grego, no Novo Testamento, tem 3 níveis. O primeiro amor é o amor filéu ou filos, é o amor de amigo, o amor de irmão. O amor que você tem pelos teus familiares, pelos teus irmãos, pelo seu pastor, assim espero, um amor. O amor de convivência e relacionamento, filéu ou filos. Há um segundo amor, que em grego é a palavra eros, que aí para o marido e para a mulher. Não vou entrar muito em detalhes, mas é esse amor, de paixão. Mas há um terceiro nível de amor. Este amor é o amor ágape. É o amor da entrega. É o amor que não vê circunstâncias. Este é o amor que Paulo está descrevendo em 1 Coríntios capítulo 13. Ele está dizendo, se eu não tivesse ágape. Vocês estão comigo aqui? Por uma cidade que o rejeitou, por uma igreja que o questionou, ele está escrevendo, vocês me ensinaram que é o amor. Poxa Paulo, me dá meia hora de conversa quando eu estiver no céu, por favor, só meia hora, só para dar um abraço. Ele está dizendo, o amor. Versículo 2. Eu poderia ter dom de profecia, eu poderia conhecer todos os mistérios, eu poderia saber toda a ciência, eu poderia ter toda a fé para transportar montes de um lado para o outro, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Eu poderia distribuir todos os meus bens para os pobres, versículo 3, poderia entregar tudo e até o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada teria. O amor é sofredor, é benigno.
O amor não é invejoso, o amor não tem vanglória pessoal, o amor não tem soberba, o amor não se importa inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, o amor celebra a verdade. Tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Este amor jamais acaba. Profecias um dia acabarão, línguas cessarão, ciência desaparecerá. Mas versículo 10: quando vier aquilo que é perfeito, tudo aquilo que era em parte vai ser aniquilado. Não é coincidência que só outro personagem da Bíblia usou esta mesma palavra grega: Jesus. Quando ele foi apresentar o evangelho para Nicodemos, ele disse, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo viajou e caminhou para descobrir algo tão importante: o amor de Deus é a base de tudo. Se você pudesse contemplar o quanto Deus te ama, o quanto Ele te ama de forma incondicional, o quanto o amor dEle nos é todos os dias oferecido. Paulo está dizendo, cara, as lutas que eu passei na Ásia, que só aumentaram na Europa, me mostraram uma coisa: eu amadureci. Versículo 11 ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, agora sou um homem. Acabaram as coisas de menino. Não tem muito sentido num capítulo que ele está falando de amor, daqui a pouco ele começa a falar de maturidade, que é o que ele está falando. Mas sabe o que ele está nos mostrando? Que a essência principal de amadurecer é saber: Deus me ama. Que a maior cura para alguém, que a maior alegria que alguém pode ter na vida, é amadurecer ao ponto de saber: Ele me ama. Tem algo sobrenatural conosco aqui. Não sei se você percebe, mas o amor de Deus está presente aqui hoje. O amor que fez Cristo morrer por nós, o amor que fez Paulo sofrer o que sofreu, está aqui hoje. Ele quer te oferecer esse amor, sem nada em troca, a não ser tua adoração. Satanás quer que você viva preso nas acusações, nos medos, nas culpas do passado. E Deus está aqui dizendo: o amadurecimento é saber que você é amado por mim. Você é amado por mim. Paulo está dizendo: agora, no final de tudo, versículo 13, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Isso aqui já dá outra série, já dá um livro, já dá uma enciclopédia. Fé é a capacidade de crer que Cristo intervém na minha história. Esperança é a capacidade de olhar para o futuro e saber: Deus, o Senhor vai cuidar de mim. Por quê? Porque o Senhor me ama. Ele diz: eu tenho fé, eu tenho esperança, mas o maior de todos é o amor. Ah, como eu queria ter mais um minuto para continuar pregando um negócio aqui. Vou continuar. Quantos discípulos eram? Resposta 12. Quantos discípulos eram? Quantos discípulos eram? Teve uma vez, depois você lê com calma, que Jesus disse para os seus discípulos: gente, agora é hora de vender os alforjes e comprar espadas. Nós vamos guerrear agora.
Depois você lê lá, teve um momento que Jesus falou isso. Só que não há um registro na Bíblia de discípulos usando espada. Nenhum. Só que uma hora ele deu uma instrução: vendam os alforjes, comprem espadas agora. Agora é hora de espada. Estão comigo aqui? Quantos discípulos são? O texto registra que os discípulos voltam e Jesus fala: quantas espadas tem? Eles falam: 2. Jesus fala: tá bom, já é suficiente. Eles nunca usaram espada. Estão aqui comigo ou não? Quantas espadas os discípulos trouxeram? A fé e a esperança. Mas quem era o amor? Quem era o amor? Sabe o que eu estava dizendo, discípulos? Eu vou ensinar vocês com que arma vocês vão lutar. Lutem com a fé, lutem com a esperança, porque o amor nunca vai faltar. Lutem com a fé, lutem com a esperança, porque o amor nunca vai faltar. Amanhã eu acordo segunda-feira, eu me encho de fé, eu me encho de esperança, mas uma certeza: o amor nunca falha, o amor nunca falta, o amor sempre está presente. Levante suas mãos aos céus. Ele me ama, 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 levante as mãos e declare, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Nós somos sua herança, diga. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afundando. Diga, somos sua herança, mais uma vez, diga. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afundando. O céu se une à terra. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração está em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, 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 Põe na tela para mim Lucas 22, 38. Só para você entender o que eu estou te dizendo. Vê aí se é esse texto. Volta um pouquinho. Põe no 37. Põe no 38. Não, 36, perdão. Um antes, né? Quero ler o texto todo. Jesus falou para eles: se você tiver bolsa, alforje e não tiver espada, venda para comprar espada. Você entendeu o que eu estou dizendo? Estou dizendo agora para os discípulos, a instrução é outra. Agora é guerra, hein? Pega a espada na mão. São 12. Mas olha o versículo 37. Porque eu digo a vocês
que se importa, eu vou ser contado com os malfeitores, eu vou morrer. Então vamos comprar a espada. Olha o 38. Então disseram: Senhor, estão aqui 2 espadas. Ele falou: tá bom. Não eram 12 discípulos? Eles só precisavam de 2 espadas: a fé e a esperança. Vocês estão entendendo o nível de revelação que Paulo teve? Paulo está dizendo: o amor me revelou uma coisa, só preciso de 2 espadas. Põe 1 Coríntios agora, capítulo 13. Põe o versículo 12. Ele está dizendo: agora restam só... Põe o 13, perdão. Agora restam só 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas não se confundam, o maior deles, de quem que ele está falando? O maior deles é o amor. Tudo que eu preciso é de fé, tudo que eu preciso é de esperança, e o amor de Deus vai se derramar sobre mim. Levante suas mãos, igreja, conectados. Deus dando a você fé, Deus dando a você esperança, com uma certeza: Ele te ama, Ele me 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 ama. Faz essa declaração mais uma vez. Diga isso, diga. Ele me... É tão interessante a Bíblia que nos mostra que Ele nos amou primeiro. É tão interessante isso. É claro que nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Isso aqui gera outra série. Mas eu quero te... Põe na tela aí para mim. Eu acho que é o Salmo 139. Estou me lembrando aqui. E diz assim: Senhor, Tu me sondas, me conheces, conhece o meu deitar, conhece o meu pensar, conhece todo o meu pensamento. De longe esquadrinhas o meu andar e conhece os meus caminhos. Ainda não chegou na minha boca a palavra do Senhor, já conhece. O Senhor sabe de tudo. Olha o versículo 5. O Senhor me cercou em volta, o Senhor colocou em mim a mão. Olha como Deus é maravilhoso. Olha o versículo 6. Esse conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais. Eu não consigo entender. Eu tenho dificuldade de entender, Deus. Para onde eu posso fugir de Sua presença? Se eu for no local mais alto, o Senhor vai estar lá. Se eu for no local mais baixo, o Senhor vai estar lá também. Olha o versículo 9. Se eu tomar as asas da alva, se eu for embora de manhã, se eu for lá longe nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão vai me sustentar. Olha o versículo 11. Se eu disser eu estou no meio das trevas, a luz vai me circundar. Continua. Quero chegar num ponto aqui, porque trevas para você e luz são a mesma coisa. O Senhor conhece tudo. Agora, põe lá o próximo. O Senhor me formou no ventre da minha mãe. Eu estou falando que Ele nos amou primeiro. Tudo bem? Lá no ventre da minha mãe eu fui formado. Então não importa se você acha que foi rejeitado na vida, no ventre da tua mãe eu já te conhecia. Mas olha o que o salmista vai dizer. Não sei se você já viu esse salmo aí. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Ele está falando de um bebê formado no ventre.
Eu te louvo, Deus, porque lá dentro do ventre o Senhor já cuidou de mim. Lá o Senhor já está me formando. As tuas obras são grandes, minha alma conhece. Olha o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando lá dentro da minha mãe eu fui formado. E agora, o que ele vai falar é maravilhoso. Põe o 16. Os teus olhos viam a minha substância ainda informe, o feto em formação. Você entende o que a Bíblia está dizendo? E lá o Senhor já escreveu os meus dias. Eu vou ler para você no significado hebraico desse texto. Sabe o que significa dizer, os teus olhos viram a minha substância sem forma? Sabe o que significa dizer em hebraico? Segura essa aí. Literalmente significa dizer, os nossos olhos se cruzaram. Está comigo aqui? O que ele está dizendo aqui, não sei com que idade você se converteu, não sei com que idade você encontrou Jesus Cristo, mas sabe o que ele está dizendo? Quando você me encontrou na terra, não foi a primeira vez. Nossos olhares já tinham se cruzado, você que não lembrava. Dentro do ventre da tua mãe, lá, o meu olhar se cruzou com o teu. E lá, o Senhor escreveu os dias quando nenhum deles ainda existia. Satanás quer que você cresça achando, meu pai me desprezou, minha mãe me desprezou, eu pequei, eu fui para não sei aonde, eu fiz aquilo outro. Deus falou, não. Antes de você viver na terra, dentro do ventre da tua mãe, os meus olhos se cruzaram com os teus. Por isso que eu posso te dizer, eu te amei primeiro. E tudo que você fez ao longo da tua vida foi assim. Eu preciso encontrar esse olhar de novo. Eu preciso encontrar esses olhos de novo. Eu preciso cruzar olhar com Ele de novo. Porque quem cruza olhar com Ele tem destino mudado, tem história escrita, tem um amor preenchido. Nesta noite, amada igreja, Deus está mostrando que há um amor novo sobre ti, há uma glória nova sobre ti. Ele te amou primeiro. Levante as mãos e adore-o, e celebre-o, e cante ao Senhor. Ele me ama, Ele me ama. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Como é bom amarmos um Deus, mas como é bom saber que somos amados por Ele, que desde o ventre materno Ele tinha uma história para você. É maravilhoso pensar, Sabrina, que o bebê dentro do teu ventre aí, todo domingo quando você está no culto, tem um encontro de olhares acontecendo, você nem sabe, mas teu ventre já está sendo visitado com glória, com unção, com poder e com presença. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas sobrenaturais para você. Esta é uma semana de entender o quanto Ele te ama, mas que Deus também te deu uma voz. Quem não se cala por Deus, chega uma hora que Deus fala por Ele, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos essa série de pregações a Ti. Mais uma vez aprendemos
com um grande personagem bíblico que é Paulo. O desafio e a ousadia de viver pela fé. Nos dê a mesma ousadia, nos dê a mesma intrepidez, mas nos dê a mesma revelação de amor. Como igreja nós te louvamos, engrandecemos, bradamos e aplaudimos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Oh, aleluia. Feche seus olhos só um instante. Nós vamos acabar agora essa reunião. Eu quero te fazer um convite. Você está com os olhos fechados aqui, nos visitando. Se é a tua primeira vez aqui na igreja, você acabou de ouvir que Deus te ama, e te amou antes mesmo do teu nascimento. Escreveu um destino através de você. Se você está nos visitando, ou se você já até veio outras vezes aqui, mas nunca entregou tua vida a Jesus, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor agora. E se você quiser reconhecer Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, se você nos visita, faz uma oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Reconhecendo Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da me vida. dá a vida eterna. E me dá a vida eterna. Pai, eu oro por cada pessoa que se entrega a Ti pela primeira vez. Espírito Santo, que essa seja uma noite de transformação, de entrega e de renovo. Eu oro abençoando os Teus filhos e filhas aqui, Senhor, que pela primeira vez se entregam ou voltam à Tua presença, que reconhecem e recebem o Teu amor. Nós Te louvamos, agradecemos e aplaudimos o Teu nome, porque Tu és grande, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor. Aleluia! Se você fez essa oração pela primeira vez, nós acabamos agora essa reunião. Quando acabarmos, eu quero te dar um presente. Passa pelas portas ali, ó, no balcão da igreja. Retira um livrinho ali para você, ó. É um Novo Testamento com os Salmos e Provérbios. É um presente da igreja para você. Se você nos visita, eu quero te dar esse presente. Passa ali hoje, a gente quer poder te conhecer em nome de Jesus Cristo. Se você viu alguém fazer essa oração, aplauda o Senhor, abraça a pessoa. Vamos celebrar a Deus essa noite em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Feche seus olhos, nós estamos terminando essa reunião. O que você aprendeu com Paulo? Ousadia, obediência, perseverança, resiliência, coragem, que principalmente o levou a descobrir o verdadeiro amor. Que você saia daqui hoje cheio desse amor, cheio dessa compaixão. Que Deus faça coisas grandes e sobrenaturais em você e através de você, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Pai, eu oro pelos teus filhos e filhas, que eles saiam daqui revestidos dessa autoridade, que o Senhor os dê uma voz de autoridade onde eles estiverem, e eles descubram quanto o Senhor os ama, quanto o Senhor tem propósitos grandes e sobrenaturais. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Espírito de Deus repouse sobre a vida de vocês. Deus os abençoe. Vai na paz do Senhor. Até domingo que vem. Dá um abraço quem está do seu lado. Vai na paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.